ao 4º encontro virtual de escritores lusófonos na Venezuela. Este ano, o encontro é dedicado ao poeta Eugênio de Andrade, cujo centenário do nascimento começamos a comemorar a 23 de janeiro. A Embaixada de Portugal em Caracas une-se a esta efeméride que muito honra a língua e literatura portuguesas. E foi por isso mesmo que decidimos colocar Eugênio de Andrade no centro do debate deste encontro virtual. É uma justa homenagem ao poeta e é um modo de se assinalar com destaque e distinção o final das comemorações deste centenário na Venezuela. Em vida, Eugênio de Andrade viu reconhecido o seu estatuto de poeta destacado nas letras contemporâneas portuguesas. Foram-lhe outorgados diversos galardões de grande prestígio, tais como o Prémio Camões, em 2001, o Prémio da Associação Internacional de Críticos Literários, em 1986, o Prémio Dom Dinis, da Fundação Casa de Mateus, em 1988, e o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores, em 1989. Este 4º encontro virtual de escritores lusófonos decorrerá de 26 a 30 deste mês e será transmitido pelos canais de coordenação de ensino de português na Venezuela e pelo Correio da Venezuela. Também poderá ser seguido através da página da Embaixada de Portugal em Caracas, na rede social Facebook. O evento conta com o apoio do Camões, Instituto Público, do Festival Literário Internacional de Caldas, no Brasil, conhecido como Flipossos, do Centro de Língua Portuguesa de Maracai e do Centro de Língua Portuguesa de Caracas. A todos os nossos apoiantes e colaboradores, sem os quais não seria possível a realização deste programa, deixo desde já os meus melhores agradecimentos. À semelhança de anos anteriores, convidamos 5 escritores de nacionalidades diferentes que escrevem sobre realidades e temáticas distintas, usando todos eles a língua portuguesa. Assim, teremos a oportunidade de falar com a escritora portuguesa Ana Cristina Silva, finalista de vários certames literários e vencedora do Prémio Urbano Tavares Rodrigues em 2012. Falaremos também com Luís Eduardo de Carvalho, do Brasil, com Shiva, de Macau, e com Dani Vambira, de Moçambique. Teremos ainda a honra e o prazer de conversar com o professor Dr. Frederico Bertolazzi, da Universidade de Roma, especialista na obra de Eugênio de Andrade. Na Venezuela, país que conta com uma numerosa comunidade portuguesa, o ensino do português encontra-se em contínua, rápida e significativa expansão. Cada vez há mais escolas a ensinar português. No espaço de apenas um ano letivo, passamos de cerca de 7.500 alunos a perto de 11.000. Assim, neste cenário de crescente interesse pela língua de Eugênio de Andrade, vale a pena dar a conhecer, através do poeta, a importância e o valor do nosso idioma no mundo presente e as portas que abre no futuro. Espero que possam desfrutar das entrevistas e testemunhos que estes autores nos trarão e que são, desde logo, uma homenagem à lusofonia. Faço votos que o programa deste 4º encontro virtual de escritores lusófonos seja do vosso agrado e aproveito para desejar a todos um Feliz Natal e um próspero ano de 2024. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Bem-vindos a este 4º encontro virtual de escritores lusófonos aqui na Venezuela. Este ano dedicado ao escritor e poeta Eugênio de Andrade. Eu sou Rainer Souza, sou coordenador de ensino português aqui na Venezuela e este evento que realizamos anualmente tem
o apoio da Embaixada de Portugal aqui em Caracas, do Instituto Camões, Instituto da Cooperação da Língua, da Coordenação de Ensino de Português na Venezuela e também do Correio da Venezuela, que é um importante órgão de comunicação da nossa comunidade portuguesa residente na Venezuela. Nesta oportunidade, temos o prazer de ter uma escritora portuguesa, chama-se Ana Cristina Silva. Ana Cristina, muito obrigado por ter aceito o convite para ser entrevistada. Obrigado eu, já disse boa tarde, fora de tom, fora do sítio. É um prazer estar em contacto com a comunidade venezuelana e à vossa disposição. É sempre um prazer falar com os portugueses das comunidades. Eu própria já escrevi para um jornal das comunidades na Alemanha. Sim. A Venezuela, não sei se sabe, Ana, possui uma comunidade portuguesa bastante numerosa, há várias décadas, Eu sei. e certamente alguns dos nossos compatriotas aqui neste país e por esse mundo fora, uma vez que isto será transmitido, está a ser transmitido pelas redes da Coordenação de Ensino, da Embaixada de Portugal e do Correio da Venezuela. Antes de prosseguirmos com esta entrevista à escritora Ana Cristina Silva, gostaria de falar um pouquinho da escritora. Ana Cristina Silva nasceu em Lisboa e é docente universitária no ISPA, doutorada em Psicologia da Educação, escreveu até o momento 15 romances. Vou nomear alguns: Mariana, Todas as Cartas, A Mulher Transparente, Bela, A Meia Luz, As Fogueiras da Inquisição, A Dama Negra da Ilha dos Cravos, Crónica do Rei Poeta Al-Mutamid e Cartas Vermelhas, selecionado como livro do ano pelo Jornal Expresso e finalista do Prémio Literário Fernando Namora. O Rei do Monte Brasil, finalista do Prémio SPA-RTP e do Prémio Literário Fernando Namora e vencedor do Prémio Urbano Tavares Rodrigues. E também A Segunda Morte de Ana Karenina, em 2013, finalista do Prémio Literário Fernando Namora. Em 2017, A Noite é Eterna venceu o Prémio Fernando Namora. Publicou ainda os romances Salvação, em 2018, As Longas Noites de Caxias, em 2019, Rimbaud, O Viajante e o Seu Inferno, que no ano 2020 foi finalista do Prémio Oceanos, e já em 2022, À Procura da Manhã Clara. Não é? Isto é, resumidamente, a obra que Ana Cristina nos tem deixado nestes últimos anos. Ana, já sabemos que nasceu em Lisboa, é lisboeta. Sim, Agora, quer dizer, nasci, mas sempre vivi em Vila Franca. mora agora em Vila Franca. E foi aí que cresceu, em Vila Sim, Franca? sim, sempre vivi em Vila Franca. Vila Franca é a 24 quilómetros de Lisboa. Venha-se o comboio e vai-se trabalhar para Lisboa. Demora-se 20 minutos ao chegar. Lisboa, no Instituto de Psicologia Aplicada. Eu trabalho num instituto universitário. Claro. E há uma pergunta que sempre faço a todos os escritores: como é que enveredou pelos caminhos da literatura? Sei que estudou psicologia. Como é que se deu esse encontro com a literatura e com a escrita? Pronto, quando era miúda escrevia, mas nunca levei isso muito a sério. Aliás, eu já disse aquilo que eu vou dizer várias vezes. Nos anos, quando eu tinha para aí 30 e poucos anos, apaixonei-me por um holandês que era um idiota. E depois e escrevi umas coisas autobiográficas que nunca seriam publicadas à conta desse grande amor. E depois isso acabou, isso coincidiu com o período em que eu estava a fazer o doutoramento, tinha para aí 34 anos. Acabou, e eu fiz o doutoramento num ano, o que é uma velocidade quase nacional, um recorde nacional de velocidade em doutoramento. Estava de bolsa para escrever o meu primeiro romance. O meu primeiro romance é exatamente Mariana, Todas as Cartas, sobre a Mariana Alcoforado, que escreveu as cartas portuguesas. Uhum. Portanto, ela apaixonou-se pelo Chamilly, que também era um idiota, e, portanto, no meu caso, Mariana, Todas as Cartas, a Mariana volta a escrever ao Chamilly, mas já com 70 anos, projetando a distância do desgosto do amor. Portanto, serviu-me para ver se eu era capaz de escrever e para projetar o desgosto do meu próprio amor. Foi uma combinação.
porque eu não estava a escrever sobre mim, estava a escrever sobre a Mariana Alcoforado, aos 70 anos, num convento em Beja, a olhar para a sua vida para trás, onde, portanto, o amor já não tinha aquela veemência, apesar dela ter sabido que o Chamilly tinha acabado de morrer. E depois, eu não conhecia ninguém, e ainda não conheço muita gente no meio literário, e enviei, isto nunca acontece, porque há não sei quantas rejeições, eu acho que enviei, eu estava a ler um livro, e achei que aquela editora, que era uma editora independente, que era a Gótica, que já faliu, seria dentro da mesma linha. E enviei, o Pedro Mexia foi o meu leitor e foi aceito. E desde aí que não parei de escrever, o que me deu cabo da minha carreira universitária, Sim. porque é um bocadinho complicado. Olha, e no processo da escrita, o que há na literatura que atrai? E também gostaria de saber uma coisa, também gosta de ler, porque Sim, claro. ler Sempre é fui uma grande fundamental, não é? leitora. Para escrever. Claro, sempre fui uma grande leitora. Acho que o que me agrada no processo de escrever também é aquilo que me agrada no processo de ler. O que me agrada no processo de escrever é o puzzle, é o desafio. Primeiro, eu tenho que me apaixonar pela ideia, eu, por exemplo, ou pelas personagens. Eu escrevo porque às vezes, porque é mais fácil, porque como eu faço muitas coisas, quando eu for reformada, eu nunca mais escrevo romances biográficos, mas tenho escrito alguns romances biográficos que são de interpretação. E porque é mais fácil, porque e tem que ser uma personagem que me apaixone. E o que é que eu quero? Quero chegar e que tenha um grande conflito subjacente. Por exemplo, as cartas vermelhas, Uhum. está aí que referenciou. As Sim. cartas vermelhas é uma comunista que teve uma vida absolutamente venturosa, teve na União Soviética nos tempos de Stalin, teve na Guerra Civil Espanhola, trabalhou com o Álvaro Cunhal, foi presa nos anos 40 e depois apaixonou-se por um dos pitos que aprendeu. Uhum. Isto é conflituoso, não? Claro, Ou, é ou o complexo. Al-Mutamid, e complexo. Ou o Al-Mutamid é aquele poeta, aquele rei Árabe. poeta que nasceu em Silves. Ora, é nosso, nasceu aliás em Beja, nasceu em Beja e foi governador de Silves, antes de ir ser o rei da taifa de Sevilha e morrer em Marrocos. Porque foi expulso, digamos assim, pelos fundamentalistas da época. O Al-Mutamid é um livro sobre o poder, e eu gostava muito da poesia do Al-Mutamid, mas o que me fascinou em relação ao Al-Mutamid foi o facto de eu saber que ele matou pelas suas próprias mãos o seu melhor amigo, isto se calhar não diz muito bem de mim, ah, por questões de poder. Quer dizer, ele era o rei, podia mandá-lo matar, mas ele matou com as suas próprias mãos. E, portanto, são estas coisas absolutamente conflituosas ou incompreensíveis, ou, por exemplo, eu escrevi, uh, eu escrevi o romance que vai sair para o ano, já está escrito e entregue, é sobre o Marquês de Pombal. Eu escrevi sobre o Marquês de Pombal Uma porque me figura interessa. polémica da nossa história, não é? Exatamente. E, aliás, curiosamente, há muitas referências ao Marquês de Pombal em 20 mil romances, mas não há um romance biográfico. Ou melhor, não há desde o século XIX. Mas porquê que eu escrevi sobre o Marquês de Pombal? Porque me interessa o poder. Ter escrito sobre o Marquês de Pombal, ter escrito sobre o Salazar ou ter escrito sobre o Putin é exatamente a mesma coisa. Os mecanismos, como é que se sobe, como é que se criam círculos de dependência, como é que se utiliza o medo. Uma das perguntas que enviou tinha a ver com a minha predileção pelos romances históricos, não era assim? Uhum. Sim. Eu não me interessa os romances históricos pelos romances históricos. Interessa-me. O Milan Kundera é que faz muito bem esta divisão entre o romance histórico, que é uma ilustração de uma determinada época, ou um romance histórico que permite refletir sobre a condição humana. Falou-me há pouco das Fogueiras da Inquisição. É um livro que eu falo, que leu e que gostou. Nesse livro eu falo sobre o massacre dos judeus de 1506. Falar Uhum. sobre o massacre dos judeus de 1506 é a mesma coisa que falar sobre o massacre dos judeus
pelo Hitler. É a mesma coisa que falar do massacre que aconteceu no Ruanda, na Genocídios. Jugoslávia. Genocídio, no fim e ao Exatamente, cabo, são exatamente. O genocídios. genocídio é a mesmíssima coisa. Pronto, no caso do 1506 foi um massacre, mas os mecanismos são exatamente os Os mesmos. mesmos. Passa pela desumanização do outro, passa sistemático uma mensagem de desumanização do outro, passa-se por incendiar o ódio da turba. Portanto, o massacre de 1506 começou, morreram 2.000 judeus em 2 dias, porque houve uma pessoa que disse que havia um reflexo da luz, isto na igreja de São Domingos, sob uma Uhum. figura, Lisboa. e uma pessoa disse que era um milagre, que ele estava a chorar, e outra disse que não era o reflexo da luz, foi por isto que começou. Claro, claro. Portanto, por nada. E depois foi acusado de ser cristão novo, e houve um dominicano, mataram logo ali uns quantos, houve um dominicano que subiu para cima do cadáver e, portanto, Alentou, incendiou a alentou, turba. sim. E isto repete-se. E é este padrão de repetição da natureza humana Uhum, que me interessa quando eu escrevo romances históricos. uhum. Ao fim e ao cabo, ver que aquelas questões da humanidade repetem-se em momentos diferentes da história, não é? Aquilo E com aconteceu no século mecanismos que XVI são. e continua a acontecer. Exatamente. Mas como não é só o facto de repetir, é que os mecanismos são os mesmos. É Uhum. isso que me assusta e entristece. Obviamente, o Vargas Llosa dizia que uma das vontades dos escritores era querer mudar o mundo. Tenho plena consciência que não há nenhum livro, ainda menos os meus, que mude o mundo. Mas pelo menos que agite as consciências, que as pessoas não vão atrás de ideias pré-concebidas, que as faça de algum momento refletir, porque a narrativa, se calhar é na narrativa e na imaginação que está por trás de uma narrativa que estão as maiores verdades humanas. Eu escrevo porque eu quero encontrar verdades complexas, ou incertezas complexas, melhor dizendo, se calhar. Uhum. E que as pessoas, quando leiam, reflitam e pensem: não, isto não pode continuar a ser assim. Sei lá, eu escrevi As Longas Noites de Caxias, vamos agora fazer 50 anos, sobre o fascismo, Então, porque eu sei que os meus alunos que têm 20 e tal anos não conhecem, quer dizer, não é que eles olham, não conhecem nada daquilo que se passou, uh, nomeadamente em termos de tortura da PIDE, em termos daquilo que se passou no Portugal do tempo do fascismo, não sabem. E de facto, os mecanismos de tortura, de submissão do outro, são antiquíssimos, repetem-se. Também havia na Inquisição, são os mesmos. de E repressão. continua a haver. Uhum. Exatamente. A repressão, o medo, o criar medo. Uh, porque muitas vezes a PID, por exemplo, torturava para saber aquilo que já sabia. O que lhe interessava era quebrar psicologicamente os seus presos políticos e, ao mesmo tempo, uh, quebrar cadeias de solidariedade, nomeadamente, por exemplo, células comunistas. Por acaso, ali não se percebe muito bem quem é que é a personagem, e a personagem em causa não falou. E, aliás, aquilo até nem está mais centrado, não está tão livre, As Longas Noites de Caxias, está centrada numa personagem profundamente sádica, diga-se passagem, porque os regimes fascistas e totalitários em geral são regimes que favorecem o nascimento dessas personagens, o nascimento não, o vir ao de cima essas personagens profundamente sádicas, porque aquilo que é reprimido nas sociedades civilizadas é valorizado muitas vezes nesses contextos de prisão, de prisões de regimes totalitários. E, Claro. portanto, uma personagem profundamente sádica, que por acaso existiu, que é a Madalena Oliveira, e era uma mulher, por isso também me
Não é um PIDE, que eu estou centrado na figura de uma PIDE, não é um PIDE, não é um homem, é uma mulher que tinha prazer em torturar e que de facto torturou. Eu conheci várias das suas vítimas. E portanto é importante. Eu escrevi esse livro, primeiro para que isso não se repita e porque as pessoas, porque os jovens, e quando falo de jovens falo abaixo dos 45 anos, tenham noção do que foi o fascismo. E, Claro. portanto, no fundo, a minha escrita pretende agitar consciências, mesmo quando eu falo. Agora, o que é que me interessa a mim? O que me interessa e fascina, porque, para, eu não sou uma pessoa que venda best-sellers, tenho um emprego, hum, e, portanto, tenho que conjugar um emprego com a escrita. A escrita é uma atividade extremamente absorvente quando se tem um determinado nível. Não é chegar aqui, mas é montar um puzzle. E montar o puzzle, entrar dentro do universo simultaneamente muito real para mim, ao mesmo tempo muito onírico, e aquilo tem várias dimensões, tem várias camadas. A literatura tem várias camadas. Tem a camada da linguagem, tem a camada da verosimilhança, tem a camada de explorar as personagens, da narrativa. E para mim é extraordinariamente interessante montar o puzzle. E é isso que me fascina neste momento. Eu tenho uma ideia para um próximo romance, quero começar, porque eu estou em abstinência, como os drogados, portanto, não estou a escrever neste momento, estou a escrever, aliás, estou a escrever uma brochura científica, digamos assim, para professores, sobre didática da língua, no fundo. E, e o meu objetivo é recomeçar outro romance, porque quando eu estou dentro do romance, eu sou uma mulher mais feliz. É assim. Sim. Há um livro seu que fala sobre, resgata uma figura esquecida, não é? Que é a Dona Simão Godinho, uma mulher famosa na sociedade lisboeta da sua época. Como é que achou esta figura, a qual não é habitual aparecer nos livros de história de Portugal e, sobretudo, no que Foi um toca amigo meu. o tema da Os escravatura? personagens vêm ter comigo, ou por algum motivo que eu não sei, depois entrei. Mas, nesse caso, foi um amigo meu que me falou do testamento dela. O testamento dela foi. Ela era muito rica, portanto, é uma negra, de São Tomé e Príncipe, do século XVI, que casou com um fidalgo português e, portanto, sofreu de racismo no Portugal do século XVI, Lisboa do século XVI, 10% da população era negra. Ah, e o testamento dela era uma coisa fascinante, ainda por cima quiseram e conseguiram adulterar alguns aspectos ou pelo menos percebe-se, lendo aquilo muito bem, das suas disposições testamentárias, portanto, e a partir daí não se sabe muito dela, sabe meia dúzia de coisas. Portanto, isso é um romance que, apesar de ser biográfico, é muito, muito, muito inventado, não se sabe nada. Sabe-se que nasceu em São Tomé, sabe-se que vinha de uma família. A parte negra era esclavagista, isso deu-me para poder falar do papel do esclavagista de Portugal. Uhum. A parte branca, porque o avô dela seria um dos meninos que em 1496 Dom Manuel enviou um barco com 600 crianças judias roubadas, aliás, isto também é descrito nas fogueiras da Inquisição, Para Cabo para, Verde, não foi? para São Tomé, Ah, e o São avô Tomé. dela seria uma dessas crianças que sobreviveu. Um judeu, um miúdo judeu que foi tirado aos pais Exatamente, e enviado para exatamente, São Tomé. São Tomé. E, portanto, e a partir daí, sabe-se que se casou com um nobre, sabe-se que viveu em Lisboa, e a partir daí eu inventei uma história. Porque aí, neste caso, é mesmo muito, muito romanceado, porque não se sabe rigorosamente nada assim de concreto. Uma coisa é, por exemplo, escrever sobre o Marquês de Pombal, que há 500 mil factos.
500 mil. Aliás, mesmo os historiadores são bastante ficcionistas, porque depende da forma como interpretam as fontes. Outra coisa é escrever sobre um personagem que não há dados nenhuns concretos, sabe-se. Conhece o testamento, sabe-se que nasceu aqui, sabe que esteve ali, que casou com o Fidalgo, que o Fidalgo morreu e, portanto, tudo aquilo é um bocado romanceado. Claro. Apesar de, curiosamente, eu nunca vou aos sítios onde se passam os meus romances. Aliás, este último 22 passa-se em Cuba, tem uma parte que se passa em Cuba. Nunca fui a Cuba. Mas pronto, em relação à Dona Simua Godinho, disseram pessoas de São Tomé que leram, disseram que eu tinha sido escrito por uma investigadora que tinha ido a São Tomé. Ora, eu nunca fui a São Tomé. Tinha lá andado a fazer investigação para conseguir escrever o livro. Claro. Esses livros dão até para fazer uma telenovela, quem sabe, não é? Quem sabe, olha, talvez, até eu recentemente por acaso fui contactada pode ser que. Sim, eu lembro-me de uma telenovela brasileira há um tempo atrás, chamada Chica da Silva. Contava também uma história de uma escrava que chegou a ter muito poder e a Esta Dona não era Godinha, escrava, esta não era esta não era escrava, escrava, não, ela mas era uma porque pessoa, uma negra, não é? Uma negra era uma africana negra, que chegou a ter casou, poder e influência, talvez, não? e muito dinheiro, porque ela era filha, portanto, sabe que ah, os escravos e captura de escravos era feita também por negros. Uhum. Portanto, ela era filha de uma família esclavagista, rica, mas negra mestiça. Ana, de todos os seus romances, que são bastantes, não é? Qual é aquele que é mais significativo ou os mais significativos para si? Eu sei que é uma pergunta difícil, é como perguntar a um pai ou a uma mãe qual é o seu filho favorito. Todos são e porquê? Cada um. Os livros são de facto como aos filhos. A gente gosta de todos os filhos, mas cada filho é diferente. Apesar de sermos, gostamos de todos da mesma maneira. Gostamos todos com a mesma intensidade, mas se calhar de maneira diferente. E cada livro ocupa também, também depende do momento em que foram escritos, sei lá. Por exemplo, as cartas vermelhas que eu falei aqui. As cartas vermelhas foram escritas num momento em que me foi diagnosticada uma doença autoimune, um bocadinho complicada, e que eu estava muito doente. Eu não quis saber da doença para nada. Quer dizer, havia partes que eu não podia deixar de querer saber. Mas nem mais nada da vida, digamos assim, que enfiei-me dentro do romance. E mesmo tanto, eu estava tão doente que o médico me perguntou: mas consegue tomar banho sozinha? E eu fiquei a olhar para o médico. Não é que aquilo tenha efeitos terapêuticos, eu tomava medicação, mas era como se me permitisse. Habitou. Era como se permitisse, e agora não estou doente como estava na altura, tinha aqui 40 quilos, permitisse sair de mim própria e ir para outra realidade. Mas isto é a minha vivência. É um livro que eu acho que é particularmente interessante pela vivência da personagem, que tem uma história muito conturbada e em sítios muito conturbados e em vários momentos da sua vida, e que implicou imenso estudo e imenso trabalho. E, portanto, eu não estava doente para poder fazer aquilo. A Salvação, que é um livro também, porque isto dos livros serem mais ou menos conhecidos depende da editora, e neste caso era uma editora pequena. Salvação foi um livro que se chamava já Salvação, e eu fui atropelada aqui, ia beber um café e fui atropelada numa passadeira, com muita gravidade, tive 4 meses mesmo muito mal. E, Uau. portanto, quando vi, tive um trauma. Quando vim, fui rever o livro. Quando vim, ao fim de 3, 4 meses, comecei a rever o livro, rever as provas do livro. E isso, de algum modo, salvou-me. Não é que estes sejam mais importantes, mas os próprios livros estão relacionados de forma diferente com etapas da minha própria vida. Claro. A Mariana, todas as cartas, ou com etapas de coisas do mundo. Sei lá, o livro ganhou o prémio Fernando Namor. A Noite Não É Eterna. A Noite Não É Eterna passa-se na Roménia.
Isso tem tradução no México. Passa-se na Roménia, tem tradução em espanhol. Na altura, na transição, quando o Ceausescu caiu, portanto, passa-se nos anos 70, 80, até, A caída de até à Ceausescu. queda do Ceausescu. Porquê é que eu fui escrever um livro sobre a Roménia? Por carga d'água. Provavelmente, porque eu lembro perfeitamente daquelas imagens dos orfanatos em que os miúdos, porque eles portavam a comida, havia falta de comida, as mulheres não tinham direito de tomar a pílula, mas não sei o quê, e portanto muitas crianças acabavam nos orfanatos e acabavam por, também os orfanatos não tinham comida, e isso deve ter ficado a magicar aqui no meu pobre cérebro de alguma maneira. E esse então não é tudo completamente inventado, exceto dos factos históricos. Não é a biografia de ninguém. Porquê? E portanto, é muito difícil responder a sua pergunta, resumindo e concluindo. Sim, e Porque olha, em última análise será sempre o último. O último. sim, mas todos esses romances, outra pergunta talvez complicada, qual foi aquele que deu mais trabalho em fazer? Ou seja, que Foi o último. O que me deu o mais último. trabalho foi o último. Sobre o Marquês de Pombal deu imenso trabalho, porque há imensas fontes. Ah, eu posso dizer que os que me deram mais trabalho, isso é dizer, foi o sobre o Marquês de Pombal, as cartas vermelhas, porque eu tive que estudar a Guerra Civil Espanhola, o período stalinista, ah, a formação do Partido Comunista, a história do Partido Comunista deu imenso trabalho. Também me deu bastante trabalho à procura da Manhã Clara, porque a procura da Manhã Clara, que foi publicado o ano passado, é sobre a filha do Silva Paz, o Uhum. último diretor da PIDE, que foi para Cuba, casada com um diplomata suíço, e se apaixonou pelo Che Guevara e teve relações com várias figuras. Isso foi um grande escândalo em Portugal, e teve relações com várias figuras do regime cubano, nomeadamente com o médico pessoal do Fidel de Castro, com o ministro Abrantes, que era o ministro da Segurança, da Administração Interna, digamos assim, e, portanto, é uma figura também conturbada e aquilo implicou muitos estudos. Estudei a Revolução Cubana, a Serra Maestra, estudei a história de Cuba, estudei, li uma biografia ou duas do Fidel de Castro, duas biografias do Che, estudei a história da PIDE, o período de 1965, porque ela esteve em Portugal no verão quente, portanto, implicou também imenso estudo, mas mesmo assim eu acho que o mais complexo de todos foi o do Marquês, porque também tem muitas e muitas vertentes. Claro, claro. E, na sua opinião, depois de ter escrito um romance sobre o Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo era o nome dele, a Eu sei. sua, Aliás, o livro chama-se El Rei Nosso Senhor Sebastião José. sim, mas na sua opinião, foi uma personagem positiva ou negativa, ou foi as duas coisas ao mesmo tempo na história de Portugal? Porque há muitas opiniões, As coisas divergentes. não são. As coisas, por isso é que eu gosto de escrever. Eu nunca poria positiva ou negativa, porque As pessoas são feitas de ambas coisas, não é? é uma personagem. Eu era no fundo, eu era um estrangeirado que trouxe para aqui, um bocado à maneira portuguesa, foi visões que foi captando em Londres e em Em Viena. Viena. Uhum, Portanto, exatamente. a forma como o fez foi de uma forma absolutamente como um verdadeiro e grande ditador, e ele era, portanto, depois há essa vertente. Quando eu reconstruo uma personagem, há sempre a vertente de eu a estudar do ponto de vista psicológico. Eu estudo sempre, sei lá, eu sou a Flor Bela Espanca, tem um livro que se chama Bela, que é uma vida sobre a Flor Bela Espanca, um romance biográfico sobre a Flor Bela Espanca. E a Flor Bela Espanca, para mim, é uma borderline, uma personagem limite, uma personalidade limite. O Marquês de Pombal tem uma desordem gravíssima narcísica, aliás, como o Salazar, como o Putin, como o Trump. Uhum, Ou seja, são personagens que têm muitíssima baixa autoestima, têm necessidades absolutas
de controle e são extraordinariamente perigosas. Porque qualquer ameaça ao seu poder tem uma represália a 20. E, além disso, são profundamente capazes de engendrar não sei quantas estratégias ao mesmo tempo. E, desse ponto de vista, é uma personagem fascinante, Uhum. porque a forma Sem como ele dúvida. chega ao poder, a forma como. Curiosamente, era um homem de família. Uhum. Era um homem de família que gostava da sua família, teve duas mulheres, a primeira raptou-a, a segunda era uma austríaca, e portanto gostava muitíssimo dele, que esteve sempre ao lado dele, 20 anos mais nova, ou 24 anos mais nova, e portanto é Ana, muito mas fascinante. ele teve uma mulher, não sei se foi a primeira mulher, que era muito mais velha do que ele. Era, a primeira era. Ele tinha 23 anos, ela tinha 36. Isso. Mas Era 11 anos mais velho. ele foi acusado de ter casado com ela por interesse. Por interesse, porque ele era da baixa nobreza e esta senhora Foi teria as outra duas posição coisas, social. foi as duas coisas. Foi Amor as duas e coisas, interesse. exatamente. Exatamente, foi as duas coisas. Eu acho que para fazer aquilo que ele fez e depois para viver como ele viveu, tinha que ter algum amor, bastante amor. Por outro lado, também tinha algum interesse. Sim. Ele também foi acusado de colocar os irmãos dele em postos Isso chave no Império Português. Isso é certo, Ana? é, mas pronto, mas isso faz parte da sua rede de controle. Claro, A claro, rede sem de dúvida. controle. Para eu poder, aliás, está no Palácio do Marquês, está lá aquela coisa, está lá uma pintura com os três irmãos Sim, principais. Os sim, dois que vêm a seguir a ele, porque as outras eram irmãs. E um que era muito mais novo morreu quando ele ainda não era importante. Mas pronto, sim. vou ter a oportunidade, como se o meu editor Quando é, soubesse. quando é, quando é que sai Sai o em livro? maio. Em Sai em maio. maio. Ok, ok. Maravilha. Tenho outra perguntinha para si, Ana. Como vê na atualidade a literatura portuguesa e, em particular, o género do romance histórico? Mas isso, o Sua género do opinião? romance histórico é. Não sei de falar. Depende muito. Eu não gosto de subdividir o género do romance histórico. O romance histórico é um romance como é uma narrativa. Pode ser bom ou mau. Percebe? Bom ou mau, como as narrativas. Eu não. O romance histórico, do ponto de vista académico, caracteriza-se por ter que ser duas gerações para trás. Ah, mas eu não abordo o romance histórico, e não há, eu pessoalmente, não abordo o romance histórico de forma diferente de um romance que é pura ficção. Uhum. É a mesma coisa. Ah, e, portanto, eu não consigo muitas vezes como é que eu vejo o romance histórico. Há uns que eu gosto, há outros que eu não gosto. Depende da forma como. ah, e, portanto, é uma divisão que não me é cara, digamos Uhum. assim. A literatura, a literatura. Também há autores que eu gosto mais do que outros, há grandes nomes neste momento a escrever, acho que sim. Na Portanto, acho que literatura sim. portuguesa e literatura estrangeira, tem alguns autores É, eh, que como eu admira? conheço muitos escritores, é de mau gosto dizer alguns e Claro, não dizer claro, mas já sim, mas falecidos, já sim, falecidos clássicos. o Gosta o de. meu autor favorito português é o Saramago. Eu Uhum. li tudo sobre o Saramago. Quando tinha 18 anos, 17 anos, fui fazer o exame de matemática, claro, não sou de letras, aliás, do ramo científico. Então ia fazer o exame de matemática na altura que saiu o Memorial do Convento. E em Uhum. vez de estar a estudar matemática, tive 18, mas estive a ler o Memorial do Convento até às 3 da manhã, nas vésperas do exame de matemática do 12º ano. E isto revela como foi o primeiro livro que eu li do Saramago. Revela como, e até hoje, quando o Saramago morreu, eu li de seguida 10 livros dele outra vez. Porque eu sabia antes dele me dizer, eu nunca falei com o Saramago, e conheci há muito pouco tempo a Pilar. Eu sabia antes dele me dizer que ele cruzava a hora, antes de ele dizer que ele tinha influência do Padre António Vieira, porque eu também adoro o Padre António Vieira. É um dos meus autores de cabeceira. Eu gosto
Padre António Vieira embala-me pela linguagem. Uhum. Gosto muito do Padre António Vieira. Ninguém consegue embalar-me pela linguagem como o Padre António Vieira. Uhum. E eu sabia que tinha alguma influência do Padre António Vieira, que ele cruzava a oralidade com o Padre António Vieira. E isso faz com que haja um discurso saramaguiano, não sei se Uhum. pode dizer assim. Portanto, é um autor que consegue fazer aquilo que eu acho que os grandes autores conseguem fazer, que é conjugar ah, um grande trabalho de linguagem com uma excelente maneira de contar histórias. Eu sei que há pessoas que acham que é muito difícil por causa das vírgulas. Bem, eu, pura e simplesmente, desde miúda, portanto, eu tinha 17 anos, que Que todos admira. os livros que eles me embalam, digamos assim, caminho sem dificuldade nenhuma, entro no universo dele. E, portanto, isso é sem dúvida. Eu gosto do Essa, gosto, gosto muito do Carlos Oliveira, mas o Saramago é o meu autor favorito. Muito bem. Como vê, pessoalmente, o protagonismo que nos últimos anos, o português, como língua de comunicação, tem vindo a ganhar espaços no mundo atual? Como é que interpreta essa importância que o português cada vez tem mais no mundo? Por exemplo, na Venezuela, país onde reside uma comunidade portuguesa considerável, a expansão do ensino português cada vez é mais forte, com quase 11 mil alunos em escolas venezuelanas que querem aprender português, mas isto é um fenómeno que se dá em vários continentes, inclusive em África, na África que não fala português. Como é que interpreta esse protagonismo que o português está a ganhar? Provavelmente também por questões económicas, mais por questões económicas do que por questões culturais. São 300 milhões de 200 milhões, não é? Falantes. De falantes. 250, mais ou menos. 250, não sei, já estava a inflacionar os números. Mas esquece, 250 milhões, o Brasil é uma grande potência. Aliás, o Brasil aposta imenso na língua portuguesa, ah, porque ah, é um. Se calhar, o primeiro motivo são fatores económicos. Eu sei que o dinheiro faz mover o mundo. E depois, gradualmente, os próprios escritores são fator de promoção da língua, não? Porque os escritores transportam com os poetas, com as suas narrativas e os seus poemas, a alma ou as várias vertentes da alma de uma determinada comunidade, de uma determinada nacionalidade. E, portanto, se calhar, isto não tenho a certeza do que estou a dizer, porque o mundo continua a ser dominado pelos anglo-saxónicos, mas de qualquer maneira, por exemplo, o Instituto Camões tem feito alguma aposta significativa na projeção dos autores portugueses, e os autores portugueses são uma espécie de embaixadores, através dos seus livros, da língua e do Língua. património. Exatamente. E a língua, como dizia a pessoa, o meu país é a minha língua. De facto, nós somos, moldamos, eu dou psicologia da linguagem, nós somos, moldamos o nosso pensamento, a nossa interação, através da forma como falamos e comunicamos. E, portanto, há, há essa dimensão económica e há essa dimensão cultural, porque provavelmente também o facto de Portugal estar na moda terá tido a sua importância. Portugal é um país que neste momento, não sei se vem cá a miúde, mas Lisboa está um bocadinho irreconhecível. Uhum. ah, Sem dúvida. Sim. e É uma capital agora com muito turismo, com muita gente a querer visitar e conhecer, não somente Lisboa, todo Portugal, Porto. não somente eh, Lisboa. Há pouco tempo, há 2 meses fui ao Porto, estive num domingo a Santa Catarina, num domingo chuvoso no Porto, em Santa Catarina, a rua de Santa Catarina, estava completamente cheia num domingo de manhã, uma coisa impressionante. E, portanto, tudo isso, o que é bom para o país, bom para a imagem do país, para a divulgação do país, para a economia do país. E, portanto, sim, sem dúvida. Ana, uma última mensagem aqui para os espectadores desta transmissão.
sobretudo para os portugueses que moram aqui na Venezuela e também para o público hispano-americano, hispânico que nos possa estar a ver? Ora, isso é uma pergunta complicada, a minha, porque a gente tem que dirigir a comunicação, a mensagem de forma diferente, consoante O público. o público. E esse é um público que eu não conheço muito bem, como eu referi, nunca fui à América Latina, nem ao Brasil, nem ao Peru, mas a mensagem é a mensagem que eu deixo a todos os leitores. É que leiam, não a mim, mas que leiam. E ler porque ler, se calhar, todos nós somos narradores. Contamos a nossa vida. Se calhar chega a casa e conta, olha, hoje aconteceu-me aquilo, com outra. Todos nós, a nossa vida é narrada, a nossa memória é. Nossa, quando se lembra de como é que era no liceu, acaba por contar uma história a si próprio, porque as suas memórias do liceu são alteradas, são filtradas com a passagem do tempo. Portanto, todos nós somos escritores, nem que sejam escritores da nossa própria vida. A narrativa literária tem aquela coisa de conseguir, ou a boa narrativa literária tem aquela coisa de conseguir chegar com as histórias individuais, muitas vezes àquilo que é comum, com aquilo que os leitores possam identificar, e, portanto, consegue muitas vezes ultrapassar a comunicação do dia a dia, que é meramente centrada no factual. E muitas vezes as pessoas inibem aquilo que pensam e sentem e têm dificuldade em falar dessas coisas mais íntimas e mais profundas. E a literatura, acho eu, que consegue chegar a essa profundidade. Portanto, através da literatura, ah, conhecemos melhor a nós, aos outros. Podemos viajar no tempo. Ora, a minha dificuldade está, por acaso, não me lembro de ter lido num livro em particular de ficção venezuelana, o que é uma vergonha para mim, uma grande vergonha, mas podemos. Portanto, eu conheço muita literatura, obviamente, da América Latina. Agora, Venezuela, por acaso, li um. Estava a dizer que não, mas li. Ah, podemos, portanto, viajarmos através das culturas do tempo, do espaço, e, e essa mensagem parece-me que, independentemente de ser para a comunidade venezuelana, serve para as Para comunidades, todos. para todos, exatamente. Muito obrigado, Ana, pelo seu Obrigado, tempo eu. e Obrigado, eu. Foi um felicidades. prazer. Parabéns Obrigado. pela sua obra e vamos esperar Obrigado. este livro que a mim me interessa muito. Eu sou sou amante da história, sobretudo da história de Portugal. Esta figura tão fascinante, como disse a Ana há pouco, que é o Marquês de Pombal, Sebastião José É, Carvalho e Melo, que é uma personagem muito polémica, apesar de já passarem 3 séculos, continua a exatamente. suscitar e a despertar paixões em contra e a favor. Por isso é que o livro se chama El Rei Nosso Senhor Sebastião José. E ele não foi El Rei. Sim, Só o título mas é polémico. Ana, mas foi um homem com muito poder. Com imenso Talvez, poder. talvez Com um dos imenso governantes poder. com mais poder em Portugal, Sim, sim. sem Exatamente. dúvida. Mas vai descobrir. Mas olha que o Dom José que o fazia uma bela parelha. Uma bela parelha. Então, olha, Sim, foi um prazer. Muito obrigado pelo convite. E até depois envie-me o link para eu sim, divulgar. senhor. Tá Está bom. bem? Muito Muito obrigado. obrigado. Foi um prazer. Pode Sim. ser que quando vier a Portugal diga alguma coisa. Tem o meu E a gente se telefone, diga encontra. alguma coisa. Tá bom. Tá Obrigado. bom?